Oi, pessoal. Para a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 11, certo? Página 11. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ver um novo assunto a partir da página 11 do livro de espanhol de vocês. Nós vamos ver algumas expressões com o infinitivo, certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Nós, várias vezes, quando formamos frases, usamos dois verbos, um seguido do outro, na mesma frase. Por exemplo, eu costumava levar frutas para ela. Nessa frase que eu estou dizendo para vocês, aparecem dois verbos. Aparece o verbo costumar e aparece o verbo levar, certo? Então, geralmente, o verbo costumar, que é o verbo que vem primeiro, ele vai aparecer conjugado. E o verbo que vem depois, que é o verbo levar, ele vai aparecer no infinitivo, ou seja, ele vai terminar com AR. Então, o primeiro desses verbos que nós vamos ver, aí na página 11, é o verbo soler, certo? O que é que significa soler, pessoal? Significa costumar, certo? É uma coisa que já é um costume. Então, nós temos aí o verbo soler mais o infinitivo. E para que é que a gente vai usar esse verbo soler com o infinitivo? Nós vamos usar ele para falar de ações que acontecem com frequência, tanto no presente quanto no passado, certo? Então, quando eu tenho o verbo soler no presente, eu vou ter ele assim, ó. Por exemplo, yo suelo, certo? Yo suelo. Mas aí eu tenho ele também no passado. Yo solía, certo? Tu sueles, tu solías, ou seja, tu costumavas. Él o ella suele, él o ella solía. Nosotros solemos, nosotros solíamos. Vosotros soléis, vosotros solíais. Ellos suelen, ellos solían, certo? E logo depois a gente coloca o infinitivo, o verbo no infinitivo. Por exemplo, yo solía cantar. Eu costumava cantar. Então, aparecem dois verbos aí. Quais são? Aparece o verbo soler, que é o verbo costumar, e aparece o verbo cantar no infinitivo. Como é que eu sei, professor, que um verbo está no infinitivo? O verbo está no infinitivo, pessoal, sempre que ele termina com AR, ER ou IR. O infinitivo significa que esse verbo ele não está conjugado, certo? Significa que ele não está conjugado. Nós também temos aí, se a gente ver aí já no finalzinho da página, um exemplo. Maria suele ir al colegio en bicicleta. Maria costuma ir, aí é ir, o verbo ir está no infinitivo, ao colégio de bicicleta. Ou Maria solía ir al colegio en bicicleta. Maria costumava ir ao colégio de bicicleta. Na página 12, nós temos mais dois exemplos. Que dois exemplos são esses? Quais são esses exemplos? Nós temos o verbo llevar, que é o verbo levar, certo? Inclusive, vocês têm aí o anúncio, né? Como é que eu vou usar o verbo levar? Eu vou usar o verbo levar mais um período de tempo, mais um sim, certo? Sim, que significa sem, mais um infinitivo. O exemplo que vocês têm aí é o seguinte. Lleva 3 dias sem llover. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho o verbo levar. Logo depois eu tenho quem? Logo depois eu tenho um espaço de tempo, um período de tempo, 3 dias. Depois eu tenho o sim. E depois eu tenho o meu complemento, que é llover. Certo? Eu tenho o verbo levar, mais um período de tempo, o sim, que significa sem, S-E-M, e llover é o final do meu verbo, e no caso aqui
fala chover, certo? Eu também tenho o exemplo com o verbo volver. O que é que significa volver, professor? Volver significa voltar. Como é que eu vou criar uma frase com o verbo volver? Exemplo que você está aí no livro. Eu vuelvo a equivocarme en esta lección. O que é que tem de diferente aí, pessoal? Vocês estão vendo, ó, que eu tenho o yo, que é o sujeito, e en esta lección é o complemento. E aqui dentro da frase eu vou ter quem? Eu vou ter o verbo volver, certo? Conjugado. Eu vou ter o a, e eu vou ter o verbo de ação, certo? No infinitivo. Equivocar-me. Então, isso aí é o conteúdo agora da página 11 e 12, pessoal. Eu indico a vocês que esses verbos aqui, ó, que eu disse a tradução, o verbo soler, levar e volver, vocês coloquem aí a tradução em cima deles, para vocês lembrarem o que é que significa cada um deles, certo? Então, o verbo soler significa costumar, o verbo levar significa levar, e o verbo volver significa voltar, certo? Então, seria bom que vocês colocassem aí já a tradução desses verbos aí. Agora, vamos avançar, pessoal, e vamos para a página 12, certo? Página 12. Página 12, na segunda coluna, eu vou ter os verbos regulares, pessoal. O que são os verbos regulares, pessoal? Os verbos regulares, no subjuntivo, eles vão ser formados com a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, adicionando o radical, adicionando ao radical as desinências. Por exemplo, nós temos três conjugações, em espanhol. Nós temos a primeira conjugação, que é para os verbos que terminam em AR, e nós temos a segunda e terceira conjugação, que é para os verbos que terminam em ER e IR, certo? Então, por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos de alguns verbos que terminam em AR. Por exemplo, o verbo cantar. O verbo cantar, ele termina em AR. O verbo comer termina em ER. E o verbo partir termina em IR. Então, quando eu vou conjugar esses verbos, eles são verbos regulares. O que é que eu vou fazer? Eu vou estar lá, meu sujeito. Eu, tu, ele ou ella, nosotros, vosotros, e ellos ou ellas, certo? Como é que eu vou conjugar isso aqui, pessoal? Então, para conjugar, vamos lá, o verbo cantar. Eu vou lá, coloquei isso aqui, ó. O verbo é cantar, cantar é no infinitivo. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o AR, certo? Então, eu tenho que tirar o AR do verbo cantar. Então, tirei o AR. Vai ficar o radical, que é cant, certo? Isso aí é o radical. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que acrescentar a desinência. No caso, eu canto. Tu cantas. Ele ou ella canta. Nosotros cantamos. Vosotros cantáis. Ellos ou ellas cantam. Então, o que é que mudou do verbo cantar para cá? Mudou só isso aqui, ó. Eu tirei o AR e mantive isso aqui, que é o radical. Tá vendo? Ó? Esse radical ele vai se repetir em todas as conjugações que eu for fazer do verbo cantar. Certo? Estão vendo? Isso aqui que está em roxo, pessoal, é o radical do verbo. É a raiz do verbo. O que é que mudou? Eu tirei o AR
e coloquei a desinência. O que é a desinência? É isso aqui, é esse complemento aqui, ó, para eu poder conjugar. Então, eu vejo quem é o sujeito e conjugo, certo? Vejo quem é o sujeito e conjugo. Vamos lá, então, para o verbo comer, que é um verbo da segunda conjugação. O verbo é comer, eu vou tirar o infinitivo. Quem é o infinitivo do verbo? É o ER. Então, tirei o ER, yo como, tu comes, ele ou ella come, nosotros comemos, vosotros comeis, ellos ou ellas comem. O que é que mudou aqui, pessoal? Mudou só uma coisinha, ó. Eu tirei aqui, ó, o ER, e no lugar do ER fiquei apenas com quem? Com o radical, com a raiz do verbo. Quem é a raiz desse verbo aí? A raiz desse verbo, ó, vai ficar aqui em roxinho, em lilás, é com, certo? Isso aqui é a raiz. Isso aqui é a parte que não vai mudar. Então, o que é que eu faço depois de encontrar a raiz do verbo? Estão vendo? A raiz do verbo ela vai se repetir em todas as conjugações aqui. Eu vou adicionar a desinência, que é essa parte final aqui. Então, eu como, tu comes, ele ou ella come, nosotros comemos, vosotros comeis, ellos ou ellas comem. Do mesmo jeito, eu vou fazer com o verbo partir. O verbo partir termina com IR. Então, eu vou tirar o IR e vai sobrar quem? Vai sobrar meu radical, que é part, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou conjugar aqui. Isso aqui é a raiz do verbo. Então, yo parto, tu partes, él o ella parte, nosotros partimos, vosotros partieis, perdão. Partieis, ellos ou ellas partem, certo? Então, o que é que vai acontecer agora? Agora, ó, o que é que está aqui em verdinho? Em verdinho está só a conjugação, certo? Está só a conjugação. E essa primeira parte, professor, o part, isso é a raiz do verbo. Então, esses, pessoal, são os verbos auxiliares, perdão, são os verbos regulares, tá bom? O que são os verbos regulares, pessoal? Os verbos regulares são aqueles que eu vou conjugar dessa maneira aqui, que é a maneira fácil, certo? Por que a maneira fácil? Porque eles sempre vão ser conjugados iguais. Por exemplo, se ao invés do verbo cantar, eu tivesse o verbo amar, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que cortar o AR e quem é que ia sobrar? O meu radical, que é am, certo? Então, eu usaria o am. Eu amo, tu amas, ele ama, nós outros amamos, vosotros amais, ellos ou ellas amam, certo? Por quê? Porque fica o radical, ó. Tá vendo? O radical ele vai se repetir aqui, eu só vou precisar colocar a conjugação, que é o que está aqui em verdinho. Então, pessoal, essa é a forma dos verbos regulares. São os verbos mais fáceis. Por quê? Porque eles não vão mudar o radical, certo? São chamados verbos regulares, porque o radical deles não muda, tá bom? Então, ó, como vocês veem aqui, o radical ele se repetiu em cada uma dessas conjugações, tá bom? Então, esses são os verbos regulares do espanhol. São os verbos mais fáceis de se conjugar. Vou aguardar vocês, pessoal, na nossa próxima aula para a gente dar continuidade ao conteúdo e fazermos juntos os exercícios, certo? Nossa próxima aula ela vai ser em tempo real, então conto com a participação de todos vocês. E lembrar vocês que se vocês não participam da aula em tempo real, vocês ficam com falta e, portanto, ficam sem nota qualitativa, certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Vai ser em tempo real. Fiquem todos com Deus e até semana que vem, galerinha. Tchau, tchau.